Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Chá das Morávias. Mais um episódio se inicia por aqui. Estamos muito felizes hoje de conversar sobre um assunto muito legal que eu e a Lari, gostamos muito, que vai ser sobre livros, sobre histórias, sobre ficção, sobre fantasia, sobre tudo isso que abrange e, claro, com um convidado muito especial. Então, pegue sua caneca, pegue seu chá, sua bebida favorita e vem com a gente. E o episódio de hoje vai ser com o pastor Emílio Garófalo. Tudo bem, Emílio? Como você Olá, está? pessoal, bom estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, mas bom estar aqui com vocês. Sim, a gente gostaria muito que você estivesse aqui com a gente, porque a gente tem todo um preparativo aqui, né, Lari? A gente tem, tipo, várias guloseimas. Verdade, a gente adoraria tomar um chazinho e comer uma coxinha com Seria você, muito pastor. legal. Comer uma coxinha do lado Seria certo? ótimo. É Aqui não tem verdade. lanche Qual que é o nenhum. lado certo Qual que é da o lado coxinha? certo da coxinha, pastor? Oi? Qual que é o lado certo de se comer uma coxinha? Começa por cima, deixa o bico no fundo, porque é a melhor parte. Eu sou Termina pela dessas. pontinha. Isso aí, pastor, eu concordo com você. É assim que o apóstolo Paulo ensinou Timóteo. Eu concordo, pastor. É bíblico. Seria muito gostoso se você estivesse aqui com a gente, porque a gente tem aqui um ambiente muito gostoso. Seja bem-vindo. Essa é a Casa das Moráveis, é a nossa sala de estar. Aqui ao nosso redor nós temos várias coisas que relembram também, até mesmo a sua literatura. Temos aqui o seu box, uma ovelhinha. Aqui eu acho que o senhor não vai ver, mas a gente tem uma estante maravilhosa, cheia de livros, de contos. Tem Sherlock Holmes, tem Crônicas de Nárnia, tem Senhor dos Anéis. Tá muito Ai, bonito. gente, que coisa linda. Sim, a gente gostaria muito que você estivesse aqui, mas é uma honra te receber mesmo que virtualmente. Então, conta aqui pra gente um pouquinho mais sobre você. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito, né? Eu sou pastor, essa é a minha principal atividade, sou pastor na Igreja Presbiteriana Semear, aqui em Brasília. Por isso que eu não posso estar aí, está tão longe de São Paulo. Mas além de trabalhar com pastorado em tempo integral, eu também gosto de escrever. Tenho tido a oportunidade de escrever vários livros, tanto de teologia, quanto alguns livros de história, de ficção, como esse box que vocês mencionaram, né? E passo o meu tempo entre essas coisas, entre cuidar do povo de Deus, preparar sermão, aceitar alguns convites aqui a colar para pregar também, e produzir meus livrinhos, cuidar da casa, cuidar da família, fazer exercício. Esse é o meu cotidiano. E, pastor, a gente está fazendo uma pergunta para todos os nossos convidados que estão vindo aqui, que a gente quer saber qual que é a sua bebida favorita, aquela bebida que te define. Se alguém for pensar no Emílio, vai associar com aquela bebida. Olha, eu era muito da Coca Zero, tá? Eu tomava muita Coca Zero, assim, demais. Mas eu diminuí também no processo de luta contra o peso, então agora eu tô aqui, ó. Olha, tá vendo minha caneca? Olha só, a gente tem aqui uma canequinha também do Morávias. Inclusive, era para o senhor ter recebido também uma canequinha nossa, é um presente nosso. Obrigado. Infelizmente, o correio não chegou a tempo, mas que bom Ai, que que você tá pena. com a sua caneca favorita aí. Vou usar. Essa aqui é a molécula da cafeína. Ah, faz todo sentido. Por isso que ela é importante, ela me ajuda no meu É dia a dia. verdade. Eu não teria todos esses livros publicados se essa molécula não me Pois ajudasse. é. Essa molécula é vital para a publicação desses livros. Ela é, com Outra certeza. pergunta aqui para quebrar um pouco o gelo. Pastor, conta pra gente qual que é aquele livro de ficção, de fantasia, um livro assim que você gostaria de ler como se fosse pela primeira vez. Uau, excelente pergunta. Tem muitos, tem muitos. Eu estou lendo uma saga de um autor chamado Ken Liu. Ele é sino-americano, né? Ele é descendente de chineses, mas mora nos Estados Unidos. Eu estou lendo essa saga dele, que é muito boa, uma saga que se chama A Dinastia dos Crisântemos. Mas um que eu lembrei agora que eu adoraria reler pela primeira vez, como se não tivesse lido, é a trilogia do Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu, um autor de ficção científica chinês, que inclusive parece que está virando série aí na Netflix, alguma coisa assim. É uma Demais. trilogia maravilhosa. Caramba, Fiz que até uma legal. resenha sobre isso uma vez. Vou adicionar a Então tem listinha. muitos. Esse é o que veio primeiro assim na cabeça. Falo, puxa, que beleza, sem nunca ter conhecido. É muito gostoso, né? A sensação da gente ler um livro pela primeira vez e se apaixonar. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui, né? Sobre a literatura, sobre como esse mundo nos encanta, sobre como esse mundo é sempre, assim,
tão deslumbrante, né? E Sim. como que nós, como cristãos, podemos ler esses livros que muitas vezes não são livros feitos por cristãos e tirar bons valores, né? Tirar boas histórias a partir daí e também acrescentar para nossa vida, porque afinal nós vemos a que Deus se revelou por nós através de uma narrativa, certo? A Bíblia ela é uma narrativa, ela conta a história do seu povo, do povo de Israel, ela conta a história da redenção. Então, Deus se revelou a nós através de uma narrativa e narrativas são muito importantes na nossa vida, né? Sim, tem livros que parece que transformam a nossa vida, assim, nos dão um novo olhar de como encarar a realidade e e muitos livros não cristãos fazem isso, né? O meu livro favorito, que é aquele livro que eu leio todo ano, faço questão de ler, que sempre vai me ensinar alguma coisa nova, que teoricamente é um livro para criança, mas a gente sabe que de verdade ele não é só para crianças, que é O Pequeno Príncipe. E ele tem muito, assim, dá para tirar muitos ensinamentos com uma cosmovisão bíblica e Sim. teoricamente não é um livro assim cristão que foi feito para trazer esse tipo de ensinamento, e a gente tem muitas narrativas assim também, como as Crônicas de Nárnia, né, que não foi feita com o objetivo de ser um livro cristão, mas tem uma cosmovisão bíblica muito forte ali por trás e traz muitos ensinamentos, muitas referências. Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis, assim, que a gente consegue até mesmo ver graça comum em livros que não são escritos por cristãos também, né? Sim, sim. E, pastor, a gente queria saber um pouquinho como você vê assim a literatura, quão importante ela é para nós, assim. Eu já li o seu artigo sobre ler ficção é bom para o pastor e Obrigado. dele eu extraí muitas coisas. Então, qual a importância da literatura na vida das pessoas, na nossa vida, né, como cristãos mesmo? Essa literatura fantástica, fictícia. Você tocou num ponto muito importante, que é o fato de que nós gostamos de histórias porque Deus nos fez assim. Deus mesmo está contando a grande história do mundo, a história da redenção, a história do que se passa nesse planeta e a redenção de um povo por meio de Jesus Cristo. E o que o Senhor fez ao nos criar, nos fazer sua imagem e semelhança, ele nos fez seres que amam contar, consumir e se descrever em termos de histórias. A gente pode ver isso desde as crianças, na verdade. As crianças adoram na hora de dormir uma história. As crianças querem saber o que aconteceu. Quando é uma história, seja uma história de ficção que você inventa ali na hora, seja uma história real de um caso interessante da família, o que aconteceu quando o vovô escorregou na ladeira e quebrou a perna, ou qualquer coisa assim. E adoram ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, porque isso é parte da gente. E nós nos expressamos por meio de histórias, como você mencionou. Todos temos livros que a gente lê, e é gostoso ler como a primeira vez, mas C.S. Lewis fala muito sobre a importância do livro ser relido. Porque quando você tira o suspense do que vai acontecer, você já sabe o que vai acontecer, você consegue ter essa leitura num outro nível, sem ser aquela só sede de o que vem. Você consegue ver melhor a história e absorvê-la com seus detalhes. E a gente usa histórias para nos descrevermos. Com A gente certeza. faz isso nas redes sociais, a gente bota no Instagram, por exemplo, em modo Stories, em que você vai passando o dia, você vai mostrando o seu dia, tomando um cafezinho, indo na Smart Fit, olha a trilha sonora, muda aqui, enquete, devo ir treinar ou comer? E, enfim, você vai mostrando a sua história por meio das redes sociais. E nós todos consumimos histórias. Não só quem lê muita literatura, mas quem não lê gosta de conversar, gosta de saber o que aconteceu. O nosso anseio por histórias é o que está por trás, inclusive, do pecado da fofoca. Sim, Me conta qual foi o babado, o que é aconteceu na verdade. igreja no domingo que eu não estava, e assim por diante. Então, histórias estão no nosso coração de muitas e muitas formas. E de um jeito que não está em outros seres. Os guaxinins não se reúnem ao redor da fogueira numa noite fria para contar histórias de terror e ficar assustando uns aos Mas outros. seria muito engraçado se tivesse um livro sobre isso. Deixa comigo. Quem sabe eu Isso ficar aí. pronto uma dessas aí. Mas justamente porque isso está no nosso coração, a literatura é importante para nós cristãos e para todos os seres humanos, porque ela é um método de crescimento, aprendizado e autocompreensão. Eu acho que todo mundo que gosta de ler já passou pela experiência de se enxergar num personagem, de se Com perceber certeza. numa situação. Ou talvez o contrário, você lê um livro e aquilo ficou tão marcado na sua cabeça que depois
numa outra situação real da vida, um problema na escola, um problema no trabalho, um problema na família, você se lembrou de algo que você tinha lido, de uma atitude boa ou uma atitude má, e Uhum. você se espelhou no que você já conhecia nas histórias para uma ação no mundo real. Esse é um dos grandes valores da gente ler ficção. É a gente treinar o nosso coração a amar o que é certo, amar o que é belo, amar o que é correto na história, de modo que a gente possa replicar isso na vida real. E mesma coisa quanto ao mal. Então essa é uma das muitas funções aí que a literatura traz para o coração humano. Essa capacidade de ver melhor a realidade por meio de termos passado tempo na ficção. Com certeza. Eu entendo que as histórias, elas nos ensinam também a ter muita empatia, né. No momento em que a gente acho que você também comenta sobre isso no seu artigo, mas no momento em que a gente tá lendo uma história, a gente se conecta tanto com o personagem dessa história, que a gente começa a viver como, o que ele tá vivendo, né. Então, nesse momento, eu sou uma menina de 20 anos. Eu não consigo, assim, me colocar num lugar, não, pelo menos de uma forma não, né, não tão boa assim, não é tão fácil me colocar no lugar, talvez, de uma criança de 9 anos que tá passando por as situações de uma criança de 9 anos. Ou talvez um adulto de 50 anos, sabe? Porque eu não tô me colocando nessa situação porque eu não sei, não vivi, ou talvez vivi há muito tempo. Então, eu acho que as histórias, elas são muito importantes nesse momento, porque elas nos permitem, enxergar o mundo com outros olhos, enxergar outras histórias com outros olhos, né, outras pessoas, outras culturas, e a partir desse momento nos traz uma sensação de empatia. Uhum. Eu gosto muito, muito mesmo do livro Extraordinário. Ai, Eu lindo esse. cheguei a ler ele acho que umas 7 vezes. E eu li quando eu era menor e eu fui relendo, e todas as vezes que eu relia, eu aprendia algo a mais sobre ele. E realmente essa questão de empatia me pegava muito, porque é a história de um menino que tem muitas dificuldades por conta da sua aparência, né? Uhum. E você aprende a ter empatia e você vê que eles tinham lições tão bonitas, né? Um menino que tinha tudo pra odiar o mundo e as pessoas, porque as pessoas são más com ele, mas ele, na verdade, nos dá uma lição de uma lição de gentileza, de bondade. E a gente vê que isso são ecos, né, na verdade, da narrativa de Deus, né? É um pouco da sua imagem e semelhança nas criaturas que ele criou, né? Então, eu acho isso muito legal porque a literatura, ela nos dá voz a isso, né? Sim. Ela consegue nos colocar em mundos atrás de armários e no meio, de um espaço, ou talvez no meio de uma jornada, peregrinando até achar, um anel. Então, Aham. eh, é muito gostoso, porque a literatura, ela nos coloca nesses mundos, ela não é só um simples um simples prazer, mas com certeza é um grande prazer, né, a leitura Sim. nos dá muito prazer. Então, Lari, conta pra gente, assim, como você vê, assim, a literatura na sua vida? Cara, eu acho que a literatura ela teve um papel fundamental pra mim, principalmente na fase de adolescência. Eu acho que é a época que a gente mais lê, né? Livros Sim, de ficção. Tipo, as Tem meninas. mais tempo que isso, né? Nossa, é sim. incrível como a gente lê. Assim, eu devorava livros. Coisa de um dia eu conseguia ler um livro inteiro. Eu acho que a saga de Harry Potter eu li ela toda em 2 semanas. Sim. Tipo assim, Uau! realmente consumia com muito afinco, assim. Então, a literatura, pra mim, ela é muito uma questão de conseguir me transportar pra um lugar, assim, distante. Eu gosto muito de cultura pop, esse tipo de coisa. Eu gosto Sim. muito de consumir filmes, séries também, e literatura justamente por isso, porque a gente consegue visualizar outras realidades e, ai, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu gosto muito de literatura é quando ela foge bem da realidade, assim, Sim. sabe? Tipo, coisas bem fantasiosas, porque é tudo muito fantástico e isso parece que vai despertando a nossa imaginação, né? Porque quando a gente consome filmes e séries, a gente já tem tudo visualizando, né? A gente já consegue ver tudo ali. Mas quando isso tá num livro, a gente consegue imaginar. Então, os personagens são do jeitinho que a gente Sim. imagina, os cenários. Então, isso tudo é muito legal e vai aguçando muito essa nossa criatividade, esse nosso senso crítico também. Eu acho que isso é uma coisa super fantástica, assim, da gente conseguir estar imerso em outras realidades,
de acordo com o nosso ponto de vista, mas um ponto de vista que ele é guiado também pelo do autor. Então, acho que parece que são duas visões que se misturam ali e a gente forma aquele universo fantástico. Isso é incrível. E é engraçado também que às vezes quando você vai comentar com alguém que leu o mesmo livro, vocês têm visões diferentes sobre o mesmo personagem, né? Mas, pastor, eu tava também repensando e pensando um pouquinho sobre essa questão das histórias. E as histórias, elas também são muito importantes para, às vezes, elas nos ensinam, tipo assim, a quebrar as nossas próprias crenças, né? Sim. E eu acho que no seu livro O Peso das Coisas, que é um dos anos, um ano de histórias, ele joga aquela história do Gravidei e é assim, é uma verdade que na história, né, que você criou, ela quebra com a maior verdade que o mundo considera, a existência da gravidade. Imagina se a gravidade não existe. E eu acho que muitas dessas histórias nos ensinam a, tipo assim, a repensar algumas coisas que muitas vezes são colocadas e pode ser que não seja assim, né? Pode ser que seja de uma forma diferente. Não tô dizendo que a gravidade não existe. Mas que elas Podia ser nos. diferente, né? Mas que ajuda a gente a pensar um pouco sobre isso. Então, pastor, conta pra gente, assim, o que você acha, assim, dessas... como que você vê as histórias, como que elas mudam os nossos pensamentos, o nosso senso crítico? Como que as histórias ajudam nisso? A nos fazer mais críticos, né? E, enfim. Eu creio que a gente pode juntar algumas dessas coisas que vocês trouxeram. Vocês falaram, por exemplo, na questão da empatia, né? E essa é uma das principais formas da gente ter um senso crítico maior no mundo. É entendendo que a realidade é mais complexa do que a gente imagina. Todos nós tivemos uma criação específica, fomos criados numa certa cultura, numa certa geração, num certo país, talvez num contexto de uma igreja evangélica ou não, mas num certo ambiente. E a gente aprendeu a ver o mundo de uma maneira. E se a gente não for desafiado acerca disso de vez em quando, nós seremos pessoas que simplesmente olham para a realidade ao nosso redor de uma maneira muito simplista e sem nuances. Quando a gente olha, por exemplo, um comportamento que é recorrente na nossa cultura, seja qual for, e diz coisas como: eu não consigo entender como que pessoas fazem isso. Tá, você não consegue entender, mas muitas pessoas fazem isso. Sim. Como que elas fazem? O que está passando na cabeça delas para elas fazerem isso, seja qual for o isso? De alguma maneira, para elas é um comportamento que faz sentido. Uhum. E a ficção, ela ajuda a gente a dar esse colorido. A gente vai ler histórias que se passam no passado, no presente, no futuro, no possível futuro, né? Sim. Histórias que se passam com gente de um gênero diferente do nosso. Um homem lendo uma história de mulher, você lendo histórias sobre crianças, ou sobre octogenários que estão com o corpo falhando, como que é viver assim. Ou pessoas que têm uma renda absurdamente diferente da gente, muito mais ou muito menos, seja como for. Ou simplesmente pessoas de outras culturas, países, religiões. E como é interessante isso. Isso ajuda a gente isso ajuda a colorir a nossa cosmovisão, Com de certeza. modo que nós entendamos melhor porque as pessoas agem como agem. Isso se compõe com a imaginação, como vocês mencionaram, né? A experiência de você ler, ela é diferente de você assistir um filme, porque o filme escolheu para você a cara da personagem, o tipo de castelo e tudo mais. Só que na leitura você está livre para isso. Como diz o reverendo Ladislau Gomes, nós nos tornamos coautores da leitura. Quando a gente está lendo, nós somos obrigados a fazer algumas escolhas que são a gente que está fazendo. Inclusive, se você já teve a experiência de assistir um filme baseado num livro que você já tinha lido antes, normalmente é uma experiência frustrante, não é? Nossa, diferente. acontece tanto. Porque você fica assim, não é assim, eu não imaginei esse personagem assim, não. De jeito nenhum, ela nunca faria isso, ou ela nunca diria desse jeito. A minha Porque personagem não faria isso. exato, porque você reescreveu o livro na sua leitura, juntando a sua imaginação. Então essas coisas ativam a nossa mente, a capacidade de enxergar as coisas que são, assim como as coisas que poderiam ser. Porque veja, o exercício da esperança cristã, uma das três grandes virtudes cristãs, né, a fé, o amor e a esperança, o exercício da esperança cristã está totalmente ligado à imaginação. Então, por exemplo, quando um casal vem se aconselhar comigo e o casamento deles está em frangalhos. Eles olham o dia a dia é miserável, a vida é terrível, tudo trocam farpas, não tem alegria alguma.
eles só vislumbram um caminho, o caminho da separação. Para eu dar para eles esperança de que pode haver algo diferente, a imaginação deles precisa ser ativada. A imaginação talvez olhando para trás e se lembrando de como era quando começaram e por que escolheram se casar. Sim. A imaginação se lembrando de boas ocasiões que tiveram juntos. E essa imaginação se junta à esperança, produzindo a possibilidade nos corações deles que talvez o ano que vem possa ser melhor do que esse, se nós conseguirmos achar um caminho bíblico e bom e assim por diante. Então tudo isso está colorindo a gente. Então o exercício da imaginação, ele é essencial para o fortalecimento da nossa mente. Nós somos pessoas que imaginam o tempo todo. A gente imagina o dia adiante de nós. A gente bola uma roupa e a gente imagina como vai ficar. Às vezes olha no espelho e fala, não ficou como eu queria. A gente imagina um caminho daqui até o trabalho. A gente imagina coisas o tempo todo. Nossa imaginação, nossa criatividade, ela está sendo exercitada o tempo todo. Sim, e essa imaginação, ela é uma das características, um dos atributos comunicáveis de Deus, né. Então, ele que criou tudo do zero, nada existia, nada era possível. Ele é o ser mais criativo e, com a imaginação mais, assim, como posso dizer? Maravilhosa que existe, porque Sim. ele criou tudo. E ele passa isso pra gente, só que a gente só chega até certo ponto, né. A gente não consegue, ir muito além do que a nossa mente, assim, limitada, consegue pensar. Agora, Deus criou tudo e ele trouxe pra gente, né, essa característica de imaginar e de pensar e de criar outros mundos, criar outros seres, seres mitológicos, seres, fictícios, histórias totalmente diferentes. E isso é algo muito, muito bonito, né. Eu vejo que a história, ela faz parte de nós, a imaginação, ela é necessária para que a gente possa, viver uma vida, assim, mais coerente. E muitas vezes essas histórias, elas nos ajudam a entender um pouco até da Bíblia, porque Sim. podemos ver que Jesus Cristo usava parábolas, né, para se comunicar com seus discípulos, com as pessoas que o seguiam. Então, ele utilizava de histórias que não tinham acontecido, que às vezes também eram sobre, assim, situações que muitos deles não passavam, para que eles pudessem entender o evangelho, pudessem Uhum. entender a verdade. E muitas dessas histórias, às vezes, fazem isso com a gente, né. Nárnia eu considero, assim, uma história muito marcante para mim, porque eu assisto desde que eu era pequena e, primeiro livro que eu li, assim, livro calhamaço, grandão, foi Nárnia. Inclusive, eu ganhei um Kinder Ovo por ter lido ele quando meu pai me deu. Excelente. É um presente, né. Adorei. Primeira vez que eu li, meu pai me deu e um Kinder Ovo por ter lido algo tão grande. E tantas vezes que eu me vi na situação, assim, do Edmundo, a história de Eustáquio sempre me deixa com os olhos marejados, porque, eu me coloco nessa situação e eu me sinto como se eu estivesse, assim, transportada para aquele mundo, e a nossa imaginação ela voa, né. Tem alguns dos livros que não tem filme, e nesses livros a gente consegue, assim, às vezes a minha cabeça nem consegue imaginar. O primeiro livro, pelo menos, a criação que Aslan Nossa, cria esse é tão através lindo. de uma música, né, ele cria através do canto e as coisas vão surgindo. Eu não consigo nem imaginar, tipo, apesar de estar sendo escrito lá pra mim, é muito difícil eu conseguir É tão imaginar, fantástico que porque a imaginação parece que parece não que a vai minha tão cabeça longe. ela ainda tá Não muito. alcança, né? Sim, parece que eu ainda tô muito, assim, limitada a entender a beleza disso, sabe? É algo muito, muito, muito belo. E a leitura, ela nos traz isso, né? Ela Uhum. nos traz essa imaginação, ela nos instiga a pensar, a procurar, a imaginar, e ela nos traz esse senso, né, de nos colocarmos no lugar do outro, né. E é uma coisa que às vezes até auxilia mesmo na leitura da palavra, né. Sim, é verdade. Você falando sobre isso de livros que vão nos transformando assim, e a imaginação parecer que não vai tão longe, eu fico até curiosa para saber, né? Porque a gente está aqui com um escritor de ficção, né?
Eu queria Uhum. entender, tipo assim, porque é um negócio tão fantástico mesmo, que eu queria saber como que é, tipo, o processo criativo de você escrever um livro de ficção e conseguir transmitir a Bíblia através daquilo ali, porque o box do ano de história, ele é repleto disso. Eu acho engraçado que eu demorei muitas páginas para entender que enquanto Enquanto houver houver batalhas, batalhas. era tipo a história de Davi ali, eu Sabe, demorei muito pra nossa, captar. eu li de primeira. A primeira vez que eu fui vendo assim, eu falei, isso aqui tá me lembrando Já alguém. vi isso aqui antes, né? Isso aqui não tá muito esquisito, não. Aí fui lendo, eu falei, Emílio, Nossa, e foi eu não demais! acredito. E foi demais, e Não foi uma como sacada, aquilo. assim, de criatividade e imaginação pra trazer aquilo ali, que eu fico pensando assim, como que é possível chegar através de histórias tão bonitas, belas, que trazem o cotidiano ali de uma forma diferente, mas que estão transmitindo a Bíblia. É um processo criativo que eu queria até entender, tenho essa curiosidade de entender como que funciona. Então, eu não sei se eu consigo descrever exatamente como funciona, porque acho que cada autor tem um pouquinho do seu jeito, mas eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Né? Eu acho que toda história ela começa com um tal de um e se. E se fosse assim? E se Shih Tzus começassem a manifestar poderes mágicos? E se aquela música do Gilberto Gil fosse realidade na vida de alguém? Toda vez que ela chora, uma estrela se apaga. Toda vez que ela sorri, uma estrela aparece. Como seria a vida assim? E se um casal se conhecesse num aeroporto e os grandes momentos da vida deles fossem todos marcados por algum aeroporto? Mas não somente isso, coisas estáveis começassem a não ficar estáveis, como a própria gravidade. E se a história de Davi tivesse acontecido no Agreste Paraibano? Como que seria? Então, assim, acho que todo exercício de história começa com um e se. Alguns escritores dizem que, por exemplo, C.S. Lewis diz que as Crônicas de Nárnia começaram com uma imagem na cabeça dele, que era aquela de um fauno e um poste de luz. Isso meio que foi uma imagem que veio na mente dele e ele construiu a história a partir disso. E comigo funciona de várias formas. Às vezes é esse e se, e aí eu construo uma história. Às vezes é um cenário, às vezes é um final. Tem alguns livros que eu começo pelo final, eu já tenho, eu sei onde eu vou chegar, eu não sei como eu vou chegar lá. Eu estou escrevendo um livro agora que eu já escrevi os primeiros 30%, os últimos 30%, e estou Falta o sofrendo meio. para fazer o miolo todo aí, que está difícil. Mas eu sei como eu começo e sei onde eu quero chegar. Eu não sei qual é a estrada ainda. E quanto a inserir a cosmovisão cristã, isso acontece de algumas maneiras. A primeira delas é, se o escritor está com a sua cosmovisão cristã bem afiada, por meio dos processos naturais de formação da nossa mente, que é escritura, culto público, os meios de graça que Deus nos dá, a nossa mente está sendo renovada. Romanos 12, 1 e 2, em vez de se conformar a esse século, está sendo transformada pela palavra de Deus. Então, naturalmente, ao descrever, por exemplo, um relacionamento amoroso, ao descrever uma pessoa que está com uma carga muito grande, que ela está pensando em se matar para se livrar dessa carga, ou seja o que for, naturalmente espera-se que eu estarei começando a ver isso de um ângulo bíblico, porque eu estou encharcando a minha mente com a Bíblia. Sim, Então tem uma parte aí que é meio que automática ou natural, mas não pode parar nisso. Tem que ir além disso, sim. porque envolve uma pesquisa que todo escritor faz para escrever suas histórias, e para o escritor cristão essa pesquisa precisa envolver uma pesquisa teológica também. Então, digamos, quando eu estava escrevendo um livro sobre. Vamos lá, escolhe um do boxe aí, a gente exemplifica com ele. Posso falar meu favorito? Aquilo que paira Pode. no ar. Como que você pensou em capivaras e um tipo de Nárnia embaixo do rio? Perfeito. Eu queria escrever uma história que fosse mais fantasia, né? Embora seja a chamada baixa fantasia, porque se passa no nosso mundo. Se bem que eu acho que é média fantasia, porque também vai para um outro mundo, né? O mundo de Hipópolis, que meio que funciona como uma espécie de mundo entre os mundos. Então tinha algumas coisas a pesquisar aí. Eu precisava pesquisar sobre capivaras, como que é o barulhinho que elas fazem, por que elas andam em bando. Eu não podia confiar só no meu pequeno conhecimento de já ter visto algumas na beira do lago que eu vejo sempre. Fui dar uma pesquisada sobre elas. Fui pesquisar sobre a história do Lago Paranoá.
como que ele foi, é um lago artificial, e como que ele foi feito, e as histórias, e o que aconteceu, por que foi feito, como que se passou, tem alguma lenda interessante. Fui pesquisar algumas dessas coisas para minha história fazer sentido. Sim. Mas, além disso, eu precisei pensar na teologia da coisa. Como que, de repente, Deus pode usar animais no processo de redenção? Será que tem alguma reflexão teológica sobre isso? Uhum. Como que os animais entram na história da redenção? Romanos 8 fala que eles gemem esperando o dia da redenção final e várias outras coisas nesse nível. Eu precisava pensar um pouquinho também em termos da conexão das tragédias com o plano de Deus avançando, porque isso também é um tema da história. Por que a notícia do evangelho avança por meio, muitas vezes, de sofrimento, martírio e dor? Por que Deus fez assim? Então essa era uma reflexão teológica que eu precisava ter para que quando eu lidasse com esse tema na minha história, eu fosse de fato bíblico e não tivesse um pensamento antibíblico nessas coisas. Sim. Mas eu pudesse pensar e refletir biblicamente de modo que a minha história correspondesse a uma maneira de enxergar o mundo bíblica, ou uma cosmovisão bíblica. Então esse é um exemplo aí das capivarinhas. Muito bom exemplo. Enfim. Mas o senhor estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre a esperança que nós temos na chegada e que até mesmo a criação de Deus, né? Eles gemem pela chegada de Jesus Cristo. E eu tava pensando, assim, sobre quantos livros, né, que são feitos por atores não cristãos, né, por pessoas que não creem na palavra, mas que trazem verdades, né, e trazem essa esperança, esse anseio por algo que eles não sabem bem o que é e que nós temos a resposta, né? Nós Sim. sabemos o que é esse algo que a gente tá esperando, que a gente aguarda tão ansiosamente. E a gente vê em alguns livros, né? Eu vejo muito em Harry Potter essa questão, assim, que a J.K. Rowling, ela não é, né, cristã, mas eu vejo muito, assim, desse anseio por uma salvação, desse anseio por a luta entre o bem e o mal. E a literatura, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a gente lutar o mal com o bem, a jornada do herói, e toda essa questão tá sempre nesses livros, né? Em Harry Potter eu vejo bastante isso, sobre como o Harry ele tem toda uma história, uma trajetória em que ele é constantemente luta constantemente contra o Voldemort e sempre acabam perdendo pessoas pelo caminho, mas que no final existe uma esperança, eles foram salvos, enfim. E eu vejo que isso acontece muito, né? Porque, querendo ou não, tá impresso dentro do nosso coração, né? O desejo, a esperança por Jesus, pela volta, Sim, né? o ser humano ele tem muito esse anseio pela eternidade e a necessidade de um redentor, de um salvador, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em toda a construção da jornada do herói. Tudo vai em cima de ter essa necessidade de precisar de uma redenção, de resolver todos os problemas. Só que a gente vê que quando a gente tem essa literatura, vamos dizer assim, não cristã, a gente vê que esse Salvador, ele nunca é perfeito. Porque perfeito é somente o nosso Salvador. Então, a gente pode trazer isso para o espectro da nossa vida como um todo. Que por mais que a gente ache que tenha um Salvador terreno, ele nunca vai ser perfeito. A gente via isso, por exemplo, com os juízes, com os reis. Ali na Bíblia sempre via para poder libertar o povo de Israel, mas isso nunca era suficiente, porque o único capaz de nos libertar realmente de tudo era o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a gente vê esse anseio, mas a gente sabe que isso nunca vai ser resolvido e concluído aqui. A gente sabe que nunca vai ser plenamente cheio, pelo menos aqui na Terra, né? E que é um anseio realmente pelo alto. Então a gente vê isso em várias obras, porque, querendo ou não, né, a graça comum ela permeia todos nós. Então, as pessoas que, por mais que não creem em Deus, elas têm essa impressão, né, de a imagem e semelhança de Cristo. Então, elas têm alguns dos atributos, né? Como, por exemplo, a imaginação e a capacidade de fazer boas obras, né? Boas obras que a gente consome, que a gente até mesmo encontra valores cristãos, mas que nunca serão capazes de nos levar à salvação, né? Porque a gente sabe que a salvação é apenas pela palavra. Mas
é, assim, uma coisa maravilhosa. O universo da literatura é sempre, assim, muito belo, muito instigante, nos leva a pensar, nos leva a imaginar e, é, assim, sensacional. Pastor, o nosso tempo está acabando e está sendo muito gostoso conversar com o senhor. Então, para finalizar, eu gostaria de perguntar para o senhor, qual o seu livro favorito? Uau, que pergunta mais difícil. Eu lancei uma bem polêmica. Qual é o meu livro favorito? Veja, ele muda sempre, tá? Acho que depende muito do meu Da do meu fase que tá, né? humor, do que eu estou vivendo e tal. Sim. Posso te dizer assim quais são talvez dois livros, os meus dois livros favoritos do ano passado. Todo ano eu tento fazer um ranking aí das minhas leituras Top favoritas, né? 5. Então eu vou te dar três, tá? Ok. Meus, alguns livros favoritos. Ano passado eu li 3 livros que me marcaram profundamente de ficção. Eu botei-os na minha live de final de ano. Um deles foi Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que é um Sim. livro que eu sempre queria ler, mas nunca tinha tomado coragem para pegar e encarar aquele monstro e tal. E a forma que deu certo de ler foi fazendo ele como leitura paralela de outras leituras. Eu ia avançando dele devagar, porque ele realmente é muita coisa acontecendo, muito personagem, um pouco cansativo. Mas tem algumas coisas que aconteceram ali que me transformaram. Esse é marcante, eu preciso revisitar esse livro. Eu li agora, aos 45 anos, e eu acho que foi importante ter lido só agora também, para mim. Um outro livro que me marcou muito e ainda ecoa aqui dentro é um que se chama O Jogo do Anjo, do Zafon, que é um autor que eu gosto muito, porque ele combina o tipo de mistura de assombro e melancolia que para mim é essencial numa boa ficção, pelo menos para o meu gosto. Então esse livro foi devastador, eu li ele pertinho do Natal ano passado, eu lembro de chorar loucamente assim com coisas que estavam se passando ali. E outro é um que eu li no início do ano passado, que eu quero muito reler, que se chama Um Cavaleiro em Moscou, do Amor Towles, que conta a história de um nobre russo que está preso num hotel depois da Revolução Russa e confinado a viver nesse hotel. E a gente vê tanto sobre a vida e sobre nobreza e sobre honra nessa história. Então esses são 3 assim que eles, hoje em dia eu te digo, eles são todos os meus favoritos do momento, tá? Talvez ano que Então vem aí, eles mudem, né? provavelmente muda, eles sempre mudam. Muito bom. Então, é isso, né? A gente fica muito feliz em te receber aqui, pastor. Realmente foi uma alegria. É, A gente espera que, talvez em uma próxima, esse encontro possa ser presencial. Seria muito Ai, gostoso. sim. Nós esperamos muito um dia poder te chamar aqui para conhecer o nosso lugar, a nossa casinha, essa humilde sala de estar das Morávias, tomar um cafezinho e conversar um pouquinho mais. Mas foi um papo muito gostoso. Muito obrigada pela presença. E, gente, não deixem de seguir o pastor Emílio Garofalo nas redes sociais. Leiam os livros dele, que são muito bons. Com Continue certeza. escrevendo ficção. Por favor, Emílio, faz muita diferença na Pode nossa deixar vida. comigo, vou fazer isso hoje mesmo. Ai, amei. Aí, ó. Coloque as histórias dos guaxinins ao redor da fogueira. Eu lancei recentemente uma de vampiro, não sei se vocês já chegaram nela. mas Já tem uma de vampiro. li e foi assim. Não sou do tipo de que gosta de ler terror, mas me deu um medinho. Ah, é de vampiro mais puxado pro terror, então? Um pouco. Eu não li ainda, porque eu sou uma grande fã de Crepúsculo, né? Já me revelando aqui, então amo vampiros. Mas, Eu acho que meu vampiro daria uma surra naqueles vampiros de Crepúsculo. com Facilmente, certeza. Just saying, só tô dizendo. com Com certeza. certeza. Então, pastor, fale as suas redes sociais aí pro pessoal poder seguir. Onde eles podem Legal. te encontrar. No Instagram você me encontra em Emílio_Garófalo_Neto e no Twitter em @EmílioGarófaloN. No Twitter tem São- sempre pérolas Nossa, sensacionais eu amo do pastor relatos Emílio. do Emílio indo pra academia, malhando com adolescentes, é incrível. É impressionante, é o horário da UPA, né? Nós presbiterianos falamos uma UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Tem dia que eu vou lá e eu sou 15 anos mais velho do que qualquer outra pessoa na academia, incluindo os instrutores. É engraçado.
Muito bom. O nosso Instagram é @moravias_, e também sigam o Instagram da IPB Oficial, que é @IPBOficial. E também Se inscrevam no canal, isso. Ativem o sininho para vocês receberem notificação de quando tiverem novos vídeos, acompanhem os conteúdos da IPB Multi também, que é a multiplataforma de comunicação ali da IPB, então tem muito conteúdo muito bom, edificante, então acompanhem. E qual que é o site mesmo? multi.ipb.org.br. Isso. Então sigam, acompanhem lá no nosso site, tem o aplicativo também. Vai ser Sim. uma bênção na vida de vocês e Com obrigada mais uma certeza. vez, Emília. Obrigada, Foi muito bom ter pastor. você com a gente. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus siga abençoando o trabalho. Amém. Amém. E quando chegar a sua canequinha, mostre pra gente que você está tomando alguma coisinha Pode nela. postar lá e marcar a gente, pastor. Esperamos Obrigado que você pelo goste do presente. Não presente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente.